Vejam esses dois modelos de gesso, feitos da mesma pessoa. Um foi um desastre e o outro um sucesso, sendo usado até como modelo para tratamento de alinhadores ortodônticos. O motivo do desastre na primeira moldagem foi esse pré-molar extremamente vestibularizado, que não permitia nenhuma moldeira de estoque funcionar, de maneira alguma entrava. Um grave defeito que fugia do padrão das moldeiras de estoque. Quando se tem casos de dificílima ou quase impossível moldagem, podemos recorrer a algumas ideias. Uma delas é a moldeira individual. Laboratórios se acostumaram a fazer isso, muitas das vezes em casos de próteses removíveis. Este caso aqui ele é de dentado, claro, e demonstrarei uma ideia para resolver esse problema usando o fluxo digital gratuito. Primeiro fiz a moldagem, que foi a desastrosa, e aquele foi o resultado de várias tentativas. No entanto, eu consigo, pelo menos nesse modelo gerado, realizar uma moldeira de estoque para melhorar a segunda moldagem. Fiz 50 fotos, coloquei no 3DZF, versão gratuita, como sempre tenho falado nesse canal. O software digitalizou as fotos gerando o modelo 3D e depois joguei no Meshmixer, que é um software gratuito para fazer uma moldeira que se adapte bem melhor a essa situação. Nessa primeira moldagem que deu errado, as vestibulares ficaram destruídas, gerando um escaneamento igualmente horrível. Aí eu vou gerar uma moldeira individual, imprimir, moldar o paciente e ter uma moldagem mais decente. As fotos mostram bem a posição errada dos dentes, dificultando o material de moldagem de copiar bem na vestibular. Então eu vou trazer uma moldeira de estoque desenhada no passado e reformar ela de acordo com a boca. Arrasto o ícone do STL para dentro do Meshmix, aperto o T e encaixo ela na posição. Para alinhadores ortodônticos, eu preciso de uma moldagem muito bem feita de molar a molar, porque eu preciso que o alinhador se adapte bem de forma bilateral e com alta definição de detalhes. Ao tentar encaixar a moldeira no modelo inicial, a gente percebe um dos motivos pelo qual nenhuma das moldeiras de estoque funcionaram. A maxila é muito alargada devido à vestibularização dos dentes e ainda tem aqueles excessos como o do pré-molar. Aperto S no teclado para abrir o menu Select, depois clico fora da malha e vou gerando vários cliques para selecionar metade da moldeira, fechando o polígono sobre ela. OB Enter para melhorar a seleção, depois Y para separar o pedaço, escolho o que eu quero e Delete para jogar fora o que eu não quero. Dessa forma eu vou trabalhar somente de um lado e pela simetria bilateral normal do corpo humano eu vou espelhar para o outro lado. Sempre que precisar eu posso usar o recurso do Shader, pegando uma bola transparente e colocando para ver melhor os espaços que tem entre a moldeira e a boca. Diminuindo um pouco esses espaços eu deixo a moldeira mais individualizada. Usando as ferramentas T e Select, eu vou performando a moldeira de acordo com a boca do paciente. Essa moldeira de estoque eu fiz escaneando com o celular uma moldeira antiga que tinha no consultório e depois eu mudei um pouco o desenho dela aqui no Meshmix. Tirar 50 fotos de um modelo, digitalizar, escalonar a malha, desenhar o projeto, imprimir a moldeira de novo só para moldar mais uma vez pode parecer um trabalho a mais, porém, sem qualidade em suas moldagens, muitos trabalhos nem poderiam ser realizados, como o caso aqui dos alinhadores ortodônticos, e outros trabalhos ficariam com pior desempenho. Você estaria disposto a maior esforço para ter melhor qualidade em seus resultados? Ou o que você busca na profissão é só atalho, caminhos mais fáceis e rápidos para tudo? Um scanner intraoral, por exemplo, resolveria esse problema dando qualidade máxima em tempo recorde, mas com investimento máximo. Já com a técnica do escaneamento por celular, desenho em softwares gratuitos e impressão 3D em fatiadores gratuitos também, você simplesmente não paga nada em dinheiro, mas paga em serviço. Terá mais trabalho com mais tempo, porém com investimento zero. Esse canto da moldeira parece mais afastado dos dentes do paciente, então para ficar uma moldeira mais individualizada, eu vou apertar S no teclado, pintar somente essa região e lá em Deform Warp. Virando a maxila e olhando por esse ângulo, a gente consegue ver nitidamente o excesso de moldeira que traria um excesso de material de moldagem. Regiões assim têm maiores chances de erro na moldagem. Então, acionando a ferramenta Warp, eu dou 2 cliques na região que eu quero manipular e conduzo com o próprio mouse para fechar mais esse espaço. Sempre que termino uma ferramenta, eu aperto ESC para desligar ela e assim poder ligar outra. Agora que eu manipulei corretamente um lado, eu vou lá em Edit Mirror para espelhar para o outro lado e assim eu tenho uma certa congruência, um certo padrão na moldeira.
Após perceber que a posição correta é um pouco afastada, gerando uma cavidade interna, uma falta de material da moldeira, eu aperto o Enter para posicionar nessa região e depois vou preencher esse espaço intermediário. Aperto o S para ligar o menu Select, 2 cliques numa borda de um lado, na borda de outro, depois J. E pronto, nós temos muito próximo aqui de uma moldeira individual já. No entanto, o que mais incomodava era aquele pré-molar muito vestibularizado, impedindo as moldeiras de estoque de entrar. Então, para garantir que não teria esse problema com essa moldeira também, vou modelar ela separadamente, criando uma área onde o dente pode passar. Indo por trás dela e dando zoom, a gente consegue ver que realmente continuaria o problema, pelo menos nesse pré-molar. Então, em especial nele, vou alargar a moldeira de forma que crie um espaço somente para ele, individualizado mesmo. S no teclado, selecionando somente a área que eu quero modificar, depois eu aperto Shift T. Calibro nessa caixa branca ao lado a extensão da minha área de seleção e de edição e depois posso ir nessas setas modelando somente esse fragmento de uma forma mais plástica. É como se eu tivesse tornado a minha área de seleção mais maleável. Como já havia falado, uma moldagem mal feita vai dar um modelo de gesso mal feito, um escaneamento mal feito, o fluxo digital e até o tratamento também mal feitos. Terminando de usar a ferramenta, Enter para confirmar a utilização dela no software e depois ESC para desligá-la. Vou cortar um pouco essa borda posterior em Edit Planicut porque de fato me incomoda ver uma borda tão alta de um lado e por vestibular tão baixo, eu acho que fica desproporcional. E por fim, se quiser engrossá-la para ter mais resistência e durabilidade, você pode apertar Ctrl A para selecionar tudo, D para dar o Extrude e selecionar normal aqui nessa caixa branca de edição no lado esquerdo superior. Logo que der o Enter para confirmar a utilização dessa ferramenta, aperte depois Delete para eliminar a camada interna. Agora é só colocar para imprimir e testar no paciente. Essa era a ideia de hoje, meus amigos. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deus abençoe e valeu!